continuar com essa característica, ele vai amadurecer, ele vai evoluir, ele é muito jovem, mas a tendência é cada vez mais ele estar perto do gol, ele fazer gols, ele dar assistência. Isso é importante, tá essa sendo característica. também a fazer isso, exatamente, ele está sendo estimulado a fazer isso. O time ajuda ele a fazer isso. Mas é importante a gente colocar essa característica, porque a gente vê pouco. A gente vê meias de lado com velocidade, que às vezes vem para dentro, tenta uma tabela, você vê geralmente uma trinca no meio, que às vezes é 3 jogadores de meio mesmo nos times, e que batem e voltam o tempo inteiro, né? É intermediária, e poucos desses jogadores de meio mesmo que entram na área para complementar. Acompanhou o Sul-Americano Sub-17, ele fez gol do meio campo, fez tabela, lindas jogadas, quer dizer, ele já sobrava na turma dele. É só o primeiro jogo. Estou entendendo a preocupação de vocês para não... a gente aqui fica, né? O moleque é brabo, tal, essa coisa que a molecada fala dele, leva para a transmissão, mas é um trabalho muito longo para ele não assimilar, não acreditar nisso, seguir trabalhando. Pode oscilar. Pode oscilar. O Flamengo tomou a devida precaução, colocou 308 milhões de reais de multa para tirá-lo. Quase que algo impagável, mas para negociá-lo, né, tem que vir mesmo com uma grande grana, uma grana muito alta para ele sair do Flamengo. Agora, tudo isso vai de um trabalho próprio do garoto, né, de não se acomodar e não se achar, enfim, da vida. E ter também alguém a treiná-lo, no caso, o Jorge Jesus, que está querendo potencializar o que ele tem de melhor. Estimular, ele é um jogador em formação, ele não é um jogador pronto. Tem várias coisas, por isso que o Ricardinho até observou, ao fazer o gol, como ele se posiciona bem, como ele, ao tocar na bola, faz de uma maneira precisa, porque ela podia ir lá na arquibancada, se pega mal. Ele pega de bate-pronto, a hora que ele domina no peito já é legal, a chapa, né, quer dizer, e mesmo na assistência... do primeiro caneta, gol. É o que o Ricardinho está falando, né? Ele tem coragem. Tem coragem. Que, aliás, já dizia Guimarães Rosa que o que a vida quer da gente é coragem. Então... Porque ele vai errar, ele vai oscilar, ele é muito jovem, a gente tem que ter calma, cuidado. A gente está comentando sobre a atuação dele hoje, saiu aplaudido pelo torcedor merecidamente. Muito. Agora, a gente vê... um futuro, a gente vê qualidades, né? Não é um menino que com esse predicado de 17 anos, estreando com a camisa do Flamengo, faz um gol bonito de jogada, dá um outro passe, faz outras jogadas. Se movimentou bem no jogo, movimentou solto, apareceu para o jogo. Você chegou a dizer no primeiro tempo, quando o Flamengo já ganhava de 1-0, não, você disse que aquela história que não é nova para ninguém, mas que é muito, né, verídica. Todo bom time começa de um bom goleiro. O Diego, Foi o Ricardinho que falou. Num dado momento, eu disse, eu só falei o nome dele uma vez e já tínhamos lá, sei lá, 20 do primeiro tempo. A segunda vez que dissemos o nome dele foi para fazer uma defesaça cara a cara com o Brenner. Era o gol de empate. Não é? E olha como é que isso poderia, se vai que essa bola entra, como isso poderia mudar o andamento da partida, embora o Flamengo tivesse as rédeas do jogo. Eu acho que tem a construção de uma equipe, ela passa por um goleiro que, quando é exigido, dá a resposta favorável. E ela passa também, nós vamos acompanhar as defesas do Diego, mas passa também por variação do teu repertório na hora que você faz gols. O Flamengo faz o primeiro gol numa troca de passes, o segundo é um escanteio e o terceiro é uma tabela. Você tem que ampliar o teu repertório para poder, de certa maneira, surpreender sempre o adversário. Nós vimos isso hoje. Independentemente da fragilidade do adversário, que vem mal, está com uma situação muito difícil, sem forças para reagir, mas o outro se impôs, o outro jogou o seu futebol. Não ficou acomodado, dizendo, não, o tempo passa, daqui a pouco faz 1-0, daqui a pouco a gente faz 2, vamos levar. Não, o outro, até o fim, estava querendo jogar futebol. Estava com fome, né? E o goleiro é o seguinte, como um jogador de linha, né? Ele tem os seus equívocos, né? Só que o goleiro às vezes fica mais marcado porque ele é o último, e quando ele erra, acaba o prejuízo sendo maior do que o jogador de linha, que pode errar um passe, que pode errar um gol, né? Que pode errar uma assistência fácil, né? Agora, o bom goleiro, e isso a gente comenta há muito tempo no futebol, é aquele que faz o milagre quando precisa. Sim. Esse é o bom goleiro, porque errar, ele vai errar uma hora, faz parte da profissão. É lógico que o erro é mínimo, mas eu já
tive a oportunidade de jogar com grandes goleiros da minha geração que já se equivocaram, mas no momento que você mais precisava dele, ele falava assim, eu tô aqui, você pode contar que eu tô aqui. Aquela arrumadinha do adversário na intermediária, que normalmente todo mundo se joga na frente para ela não ir, só vai entrar se for lá no trinco. Se vier em condições, eu vou defender. O goleiro passa isso pro time. Não, e aí a linha defensiva, Ricardo e Vilani, ela fica mais segura. Porque ela fala assim, poxa, se a bola passar, ainda tem o fulano lá. No caso do Flamengo, o Diego Alves. Pior é quando a linha defensiva fala, meu Deus do céu, se a gente joga na frente... Não chuta porque... Não chuta porque o outro deixa chutar, não deixa chutar. Se o cara armar lá da intermediária, se joga na frente. Se joga na frente, faz qualquer negócio. Não é o caso. Não é o caso aí. É o caso. Estamos aguardando a entrevista dos técnicos no Globoesporte.com. Daqui a pouquinho vem o Jorge Jesus para falar da liderança, da atuação do Reinier, das mudanças. O Flamengo hoje jogou bem desfalcado, hein? Rodrigo Caio, Arrascaeta... E Bruno Henrique. Que é um sintoma de que o desfalque não fez falta ou não? Ninguém falou o nome dele, você tá falando agora. Durante a transmissão, ninguém falou que o Bruno Henrique era um desfalque, nós falamos antes do jogo e estamos falando agora porque realmente eles não atuaram. Mas quando a equipe, uma equipe não produz, aí você fala, não, mas também hoje faltou esse, faltou aquele, faltou a Arrascaeta. Em nenhum momento, por quê? Porque a equipe produziu de uma forma que é o jogo que você enaltece a presença e não a ausência. O Salvio, na central do apito, disse que a Edna foi muito bem. Que ela foi muito... E eu também gostei. Na expulsão do Ferrarez, o Ricardinho, quando... Não, a gente até inclusive vai ilustrar, mas ela é muito tranquila. Ela não exala tensão para os caras. O jogo é tenso por natureza. Um na lanterna, o outro brigando pela liderança, porradaria, os caras na maior forma atlética, mas ela não se exalta, quer dizer, ela não fica metendo a panca ela não é espalhafatosa, e jogando gasolina na fogueira. Ela é rigorosa e essa é a expulsão. Se entende porque o Rafinha reagiu dessa forma ao pedido de desculpa do Ferrarez, porque ele, Rafinha, e aí temos aqui o Ricardinho, sabe que o Ferrarez poderia ter evitado, né? Sem dúvida, poderia ter evitado, sim. Ele foi com o pé alto, né? E foi bem expulso porque não tinha necessidade. Uma coisa é você ir dividir a bola para você tentar com o pé baixo e tentar buscar a bola. Não foi o caso que depois que saiu a bola ele ergue o pé e poderia sim ter tido um prejuízo maior o Rafinha. Ele não recolhe a perna, né? Porque o Rafinha já tinha tirado a bola. Sim. O Rafinha chega antes e dá para pular, dá para você recolher a perna. Ele mantém o toco, né? Para a batida do... Agora, eu queria, o Ricardinho e nós dois falamos na transmissão sobre o Gabriel. O Ricardinho falou toma amarelo, hein? A partir desse episódio. Eu acho que é um momento. Agora, tá tudo lindo e maravilhoso. Está ganhando, está liderando o campeonato, está na semifinal da Libertadores. Então, às vezes, e esse talvez seja um problema do futebol de forma geral, o exercício da crítica diminui muito. Porque como está tudo bem, parece que não tem problema. É nessa hora que tem que pegar o Gabriel e falar assim, vem cá, você esteve envolvido em 2 tretas no jogo. Uma, daqui a pouco você está empurrando, você está batendo. Eu até achei que ele já tinha tomado na primeira, mas não, ele tomou o amarelo nessa, né? Nessa, exatamente. E depois nessa outra aí. Amigos, o técnico do Flamengo começa a falar. Muito obrigado ao Ricardinho, ao Paulo César Vasconcelos, a todos vocês. Então, sigam com a entrevista do técnico do Flamengo. Daqui a pouco fala o Alberto Valentim pelo Avaí. Teve para o jogo desta tarde, né? O que você viu naquele jogo do Avaí, na última segunda-feira, que você tentou neutralizar para fazer o resultado e fazer o grande jogo que fez hoje aqui? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns aos jogadores do Flamengo. Mais uma vitória com números importantes, 3-0 não é fácil. Dar os parabéns mais uma vez aos torcedores do Flamengo. Mais uma vez jogámos aqui em Brasília como se estivéssemos a jogar no Maracanã. Isso é uma força muito grande para os jogadores. Quanto à sua pergunta, esta equipa do Avaí, eu passei isso aos jogadores, o facto dela estar na tabela em último lugar na classificação, para mim, ela tem mais valor que neste momento a classificação que ela ocupa.
E eu passei aos jogadores que este jogo não era um jogo fácil. Poderia ser fácil se a gente fôssemos a equipa igual àquilo que temos feito. Entramos muito fortes no jogo, fizemos até o 2-0, fizemos uma intensidade muito alta no jogo. A equipa do Avaí tem os seus pontos fracos, como todas as equipas têm, o Flamengo também tem. Tentámos explorar ao máximo esse momento de estratégia que nós passámos durante a semana e os golos foram aparecendo naturalmente. Não fomos uma equipa tão sólida defensivamente como fomos, por exemplo, contra o Palmeiras. Eu não olho para o jogo pelo facto de ganho 3-0, nunca olhei, nem quando ganho, nem quando perco. Olho para o jogo de uma maneira que eu possa aprender e passar aos meus jogadores algumas coisas que nós não fizemos tão bem. E hoje houve algumas coisas que não fizemos tão bem. Com todo o respeito pelo Avaí, o Avaí nos primeiros 45 minutos teve 2 oportunidades de golo. E portanto são situações que nós temos que corrigir, melhorar, mas de qualquer maneira não quero deixar de dar os parabéns aos jogadores do Flamengo. Jorge, para falar sobre a importância da entrada do Renier, você que bancou, né, o Flamengo bancou a entrada desse jogador, que deu um efeito muito positivo, não só com o gol, mas com a movimentação. Eu queria que você falasse dessa situação. Sim, eu nas minhas primeiras semanas, ele estava ilusionado, não o conhecia bem, a pouco e pouco estou a conhecê-lo. Ele é um menino, tem 17 anos, não é? Não podemos querer que ele faça tudo bem. Para a idade dele, para aquilo que ele joga, é um jogador de alto nível, para a idade dele, não é? Mas tem muito para crescer. Fisicamente é um jogador muito dotado para aquela posição. É normal perder-se com posicionamentos táticos quando a equipa pelo menos está a defender. Mas gostei do jogo dele. Ele também é um menino esperto, inteligente. A gente onde passa-lhe a mensagem, ele capta. Fez um gol que é importante para um avançado. Teve alguma mobilidade, momentos nem o espaço para poder jogar melhor quando a equipa tem bola. Mas já foi um bom sinal. Inclusive eu, na minha última substituição, eu hesitei ali um bocadinho porque tive para meter outro menino a jogar, tive para meter o Vinícius. Só no filo porque senti alguma dificuldade o Filipe Luís. O Flamengo tem jovens com muita qualidade. E a pouco e pouco nós temos que os lançar no jogo, sendo jogo com a importância que é, sendo estas duas competições onde estamos inseridos. Mas é assim, eu tenho uma forma de pensar o futebol que o risco compensa sempre, nunca penso ao contrário. Boa noite, Jorge, parabéns pelo resultado. O Bruno Ribeiro vem jogando muito, vem jogando fino da bola. Realmente é o Flamengo de hoje, um dos grandes jogadores. Não, é o Bruno Ribeiro, desculpa. Everton Ribeiro. Misturei o Bruno Henrique com Everton Ribeiro. O Flamengo vem jogando o que você deseja? Falta muita coisa ainda ou já está aí, vamos dizer, 90%? O Everton Ribeiro, antes de eu jogar, já jogava. É um jogador que tem tudo o que faz, tem nota artística. É um jogador que tem, quando eu cheguei, tinha alguns problemas físicos, ainda tem alguns problemas físicos, mas a equipa precisa dele e ele nunca vira a cara a nada, acaba sempre os jogos com alguma dificuldade e depois durante a semana temos que o recuperar. Agora é um jogador muito importante na ideia da equipa ofensivamente. E, portanto, tem vindo de jogo para jogo como a equipe, como todos os colegas e toda a equipa tem vindo a evoluir. Se a equipa vai crescer, claro que ela vai ter que crescer. Do ponto de vista defensivo, a equipa ainda tem que fazer coisas que não faz tão bem como eu quero. Apesar de há 3 jogos, salvo erro, que ela não sofre golos. Mas, como volto-vos a dizer, eu não olho para isso, eu olho para aquilo que a equipa tem que fazer, não é? E aí, no ponto de vista defensivo, ainda temos que melhorar. Jorge Jesus, boa noite. Me chamou a atenção no primeiro tempo, um determinado momento, que você chamou o Renier ali em uma determinada pausa para uma conversa e
pelo que a gente podia ver lá de cima, cobrava muito alguma coisa dele. O que é que foi esse pedido? O que é que vocês conversaram naquele momento? O que é que você queria mais dele? Não sei qual é o significado do cobrar. O cobrar? Eu tenho que cobrar os meus atletas. Agora, se o significado do cobrar é muito agressivo, do ponto de vista... e a minha cobrança foi essa. Fui-lhe chamar, aproveitei ali a paragem, porque não há tema alto no futebol, e houve ali uma lesão e eu chamei-o para lhe dizer que ele não estava a fazer o posicionamento defensivo como eu queria, estava a libertar um certo jogador que estava a jogar com muito espaço, e estava a explicar a ele o que é que ele tinha que fazer, não é? Foi isso. Boa noite, mister Márcio Araújo. No jogo contra o Palmeiras, o senhor começou o jogo com o Gerson e o Arão, dois jogadores que têm um poder de carregar a bola um pouco maior do que o Pires. E hoje já começou com o Pires, o Gerson e o Arão. Na cabeça do Jorge Jesus, o time ideal do Flamengo é com dois jogadores que carregam um pouco mais a bola, no caso do Gerson e do Arão, ou a gente vai ter o Pires fazendo o meio campo mais de marcação? Eu não vejo o futebol assim, não vejo que o Gerson e o Arão sejam dois jogadores, em relação ao Pires, são dois jogadores com características diferentes, mas não é por aí que eu olho para o jogo, ou seja, as características dos jogadores são importantes, mas eu olho para as características dos jogadores e olho para o sistema e olho para a dinâmica que a gente trabalha durante a semana para aquilo que eu quero. E, portanto, eu caracterizando as características do jogador, eu vou adaptá-la à ideia que nós temos passado durante a semana. E eu senti que no facto de ter o Gerson por dentro e o Arão, não ia perder muito em relação ao Pires e ao Arão, porque não podemos esquecer que tínhamos 4 jogadores, neste caso 3 avançados, o Berry, a Rasqueta e Hugo e Bruno Ribeiro, que não estavam no jogo, não é? E, portanto, eu não queria que a equipa perdesse a dinâmica e a velocidade que ela tinha. E eu já disse isto várias vezes. O Gerson, para mim, é um joker. E, portanto, o joker joga, só não joga a guarda-redes, senão qualquer dia ponho a jogar guarda-redes. A guarda-redes vocês chamam goleiro. Boa noite, Jorge. Falando mais um pouquinho do Renier, dá para considerar que ele foi o grande nome do jogo hoje, levando em conta que ele é um jogador que nasceu aqui em Brasília, né, deu assistência, fez um gol, e emendando essa pergunta, gostaria que você falasse se ele estava eufórico lá no vestiário, comemorando essa partida de hoje. Eu não sabia que ele tinha, portanto, que ele é de Brasília. Então, foi 2 em 1, foi tudo bom. A estreia dele na terra de natal dele, fez um gol. Claro que é um jovem, acha que um jovem com 17 anos não há de estar eufórico. Nós começámos a trabalhar na segunda-feira, exatamente. Logo na segunda-feira eu chamei-o e disse: prepara-te, vais jogar o próximo jogo. Preparei-o logo com vários dias de antecedência, que é para na véspera do jogo dormir descansado. E, portanto, o Ranier é um jogador também que já com alguma experiência de seleção. Ele tem 17 anos, mas é um menino, em relação à maturidade do que é o jogo, não é? É um menino aí com 5 anos à frente. Portanto, ele vai ter um percurso brilhante e vai ser mais um grande jovem que está a começar os primeiros passos no Brasil. Ele tem coisas muito parecidas com um grande jogador brasileiro que saiu muito jovem para o estrangeiro. Agora passou-me o nome dele. My God. Já me venhou, ele foi jogar para o Milan. Paquetá, Léo Duarte? Não. Kaká, exatamente. Kaká. Ele tem o estilo do Kaká, tem o perfil fisicamente, tem coisas dele. Claro que o Kaká é um jogador muito mais, neste momento, mais dotado, mas ele tem 17 anos. E portanto, tem muito para crescer. Espero bem que ele continue um menino equilibrado. Só equilibrado é que ele vai poder dar o passo seguinte, pouco a pouco, é que ele vai crescer. E, portanto, estou muito feliz. E ele também, de certeza, que está muito feliz pela história dele.
Boa noite, Jorge Jesus. Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Eu queria a sua opinião sobre essa questão da venda do mando de campo no futebol brasileiro. O CSA abriu mão de jogar em Maceió para jogar aqui em Brasília contra o Flamengo. O Avaí agora abriu mão de jogar em Florianópolis para jogar aqui em Brasília contra o Flamengo. O senhor concorda com esse tipo de brecha no regulamento do campeonato? Então, para mim é mais importante falar do que foi o jogo. Jogar aqui, o Flamengo jogou em campo neutro, não jogou na sua casa, só que o Flamengo, jogando no Avaí, penso eu, nunca lá joguei, ou jogando aqui em Brasília, iria ter sempre o estádio esgotado e com 90% da torcida do Flamengo. Portanto, não vejo onde é que isso tenha algum problema para as equipas que queiram jogar aqui em Brasília com o Flamengo.